Vamos lá para o curso? Então vamos falar de Pricing Revenue Management, Revenue Growth Management. Deixa eu ver como que eu estou de tempo aqui, porque às vezes eu me empolgo. Ah, deu certinho, meia hora. Eu pensei que eu ia me empolgar demais nesse curso. Até agora tá tudo bem, gente? Podemos seguir? Vamos falar um pouco de Pricing Revenue Management, Revenue Growth Management, que eu adoro o tema, né? Primeiro, vamos falar assim, como é que surgiu e evoluiu o pricing, tá? O pricing começou com Adam Smith, olha que legal, bacana, né? 1776. Então, A Riqueza das Nações é uma obra-prima, né? Mas o que resumão da ópera aqui, trazendo para o Price, né? Ele introduziu a visão supply-driven, né? Então, o Estado, né, com o conceito do Estado como o mercado como um soberano regulador da oferta da lei, da procura e da oferta, né? Então, quando a curva da oferta cruza com a curva de demanda, você tem o ponto de equilíbrio e esse ponto de equilíbrio define a quantidade, né? A quantidade de equilíbrio que o mercado vai produzir, né? Mas ele também define um preço de equilíbrio, né? E aí esse preço de equilíbrio e ele define como se fosse o preço de mercado, ou seja, o mercado é soberano na precificação, ele se autorregula, né? A gente sabe que não é bem por aí, né? Quando se fala talvez de commodities, de grãos na bolsa de Chicago, talvez seja, possamos entender dessa forma, né? Embora tenha outras variáveis que a gente sabe que afeta, né, o preço, e inclusive variáveis que não tem nada a ver, por barril de petróleo, o preço do petróleo, uma guerra, acaba afetando, né, os valores dos futuros, contratos futuros. Então, não é 100% assim, né, autorregulado. Mas isso já foi uma revolução na época, né? E aí depois, 100 anos depois, né, vamos falar assim, o Karl Marx escreve o Capital, né? O Capital sintetiza o pensamento vigente do pricing da época, vamos falar assim, né? Trazendo para o price, que é a visão cost plus. Né? Então, é, todos, não é só o Karl Marx, achavam, né, que a precificação ela deveria se fazer em função do quê? Dos custos e despesas que a empresa tem e aplicando-se a isso uma margem, uma margem. No livro do Karl Marx, ele descreve a margem como taxa de lucro do capitalista. Taxa de lucro. E ele define que essa taxa de lucros ela é estabelecida no mercado. Então, assim como Adam Smith estabelece que o mercado regulamenta a lei da oferta e da procura, Karl Marx acredita que a taxa de lucro é um given de mercado, né? Ele não defende tanto que isso seja alterável, né, pelo capitalista. Mas se ele quer alterar, ele deveria explorar, né, ele deveria não, né, é o que ele condena, né? Mas ele explora, a forma dele fazer isso é explorando, pressionando custos para baixo, né, pagando mais barato, pressionando o trabalhador para ter baixos salários ou não pagar salários, não pagar benefícios. Então, tirando essa parte sociológica, né, essa parte filosófica, né, e política, né, do livro, o que ele traduz aqui é uma visão puramente cost plus, né? E a gente sabe os seus limites, desafios. A gente sabe que dá para a gente diferenciar preço, dá para a gente entender, criar uma oferta integrada. Então, assim, a visão ainda é incompleta, né? Aí, em 1960, Jerome McCarthy escreve o Basic Marketing, e aí ele traz pela primeira vez o conceito de quatro P's do marketing, as quatro forças principais do marketing. Então ele traz a visão de competição, competitive driven, tá? Essa visão competitiva, ela estabelece que para um produto ou serviço se é, é, vamos dizer, conquistarem diferencial de mercado, ele precisa trabalhar essas quatro pilares, tá? E ele somente vai é, permanecer no mercado e conseguir jogar esse mercado se ele oferecer diferenciais de mercado. Se ele não oferece, ele é indistinto. Se ele é indistinto, ele compete de uma forma muito intensa com os outros produtos e a força dos novos entrantes, né, a força do mercado competitivo, ele vai acabar perdendo mais cedo ou mais tarde. Então, a única forma de se propagar e manter essa vantagem competitiva é você trabalhar essas quatro forças. Então, o preço se torna um fator de, de diferencial, né? Vamos falar assim, diferencial de marketing. E o preço é elevado a essa categoria, né?
E o preço, quando você fala que você precisa de um diferencial competitivo, aqui já surge o quê? Índices de preço, né? Então, eu preciso estar 10% mais barato que aquele competidor. Estratégias de marketing follower. Aqui surge algumas práticas para você conseguir extrair essa noção de preço, né? Algumas pesquisas. Então começa a evoluir muito, muito rapidamente, tá? E aí onde a gente está hoje, tá? Então a última obra prima, né, de Price é do Kent Monroe, né? Não tem como negar. Esse cara é o cara. Eu conheci ele, tive o prazer de conhecer um velhinho, veio para o Brasil em 2014, acredito, e tive uma aula com ele, né? Foi muito legal. Ele escreveu esse livro, mas escreveu um monte de outros livros, né? E aí, pela primeira vez, ele traz a visão value driven, que é o preço, que ele é? Nada mais é que é uma troca, né? Ele é uma troca em que o comprador ganha uma quantidade de bens ou serviços, né? Em troca, o vendedor recebe um valor monetário ou bens e serviços em troca, né? Então pode ser até uma troca de produtos, né? Então, esse conceito revolucionou, né, nossa visão do pricing. Não sei se vocês concordam. Porque o preço ele não é mais puramente um número, mas ele tem aspectos psicológicos lá dentro, né? O que a visão velho driven nos conta? Quando você pega essa formulinha aqui, que é muito simples, você isola o termo valor. Então vamos pegar o valor e deixar de um lado só. Então, o valor monetário em bens e serviços recebidos pelo vendedor é igual preço vezes a quantidade. Correto? Então, de um lado tem o vendedor, do outro lado tem o comprador. Quando eu trago tudo para comprador, porque o que importa, na verdade, é o quê? É o valor para o comprador, né? O cliente importa, né? Como a gente pode definir? O valor em bens ou monetário recebido pelo comprador, tá? Pago pelo comprador, né? Não é recebido, é um alfa, tá? Que é chamado de consumer surplus, vezes o valor recebido, né? Pelo vendedor. Então, o que significa isso aqui? O comprador só vai comprar se o alfa for maior que 1. O que é o alfa maior que 1? Se ele vê mais valor daquilo que ele compra do que o vendedor vê, concorda? Se o comprador vê menos valor do que o próprio vendedor vê, ele não compra, né? Então, o alfa, ele é o customer surplus, ele tem que ser sempre maior igual a 1. Se ele não for, ele não existe a transação, né? Não existe. Então, agora a gente tem um elemento com o comprador no centro. Então, como é que a gente faz para isolar? Você pega esse termo aqui, ó, valor ou dinheiro ou bens recebidos pelo vendedor é igual, eu vou colocar o alfa aqui, né? Então, o vendedor é igual o valor pago pelo valor dado, né? Recebido pelo comprador sobre alfa. Então, eu joguei o alfa aqui para baixo, tá vendo? Então, eu estou isolando o vendedor. Por quê? Porque eu quero sumir com esse termo, tá? Eu quero sumir, eu quero jogar isso de novo na equação aqui e resolver, tá? Então, eu estou isolando. Até agora está fazendo sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo, Rita? Tá tranquilo. Tá Tá ok, bom. fica tranquilo. Aqui tranquilo também. Bom, então o que é o alfa? O surplus? Uma coisa que eu acho que vai ser raro vocês encontrarem em algum lugar, tá? Há dois tipos de modelos reais de consumer surplus. Normalmente, quando você olha pela econometria, o customer surplus ele vai ser normalmente desse tipo aqui, né? Mas há dois tipos, o de tipo commodity e o de tipo escasso, distinto ou luxuoso. Então, o que é o commodity? Commodity, vamos pensar em grãos, vamos pensar em coisas assim, tá? Então, assim, quanto maior o preço, concorda que menos valor ou menos propenso o cliente está a pagar? Então, é um produto que, vamos falar assim, produto de baixo valor agregado, produto muito transacionado. Quanto maior o preço, menos vantagem você vê. Isso você vê no B2B. Se você negociar minérios, quanto maior o preço que o comprador, né, recebe como proposta, menos ele está querendo fechar o negócio, né? Então, a curva ela cai. E ela cai para 1, né? Assumindo que vai haver a transação, né? Porque se cair para menos de 1, não tem a transação, né? Então eu travei em 1 aqui, tá? Assumindo. Então o que acontece? O Customer Surplus chega num momento que é chamado de preço de barreira, que não tem mais valor, né?
não tem mais valor. E aí é geralmente nesse momento que o comprador ele começa a pensar do tipo assim, ah, se é tudo igual, eu vou comprar em qualquer lugar, ou então eu vou fazer isso, né? Eu já tive muitas vezes que eu, por exemplo, comecei a levar meu cachorro no pet shop para fazer tosse e banho, toda semana que ele tava com problema de pele. E comecei a gastar um dinheirão, né? Aí eu falei, pô, deixa eu ver quanto que é um secador de pet. Aí eu vi o valor do secador é caro. Aí eu fiz o cálculo e falei, ó, eu posso comprar um secador de pet, eu mesmo lavo meu cachorro e seco. Então tava aqui, ó. Eu já não tava vendo mais valor. Só que eu não tinha contabilizado o tempo que eu gasto para secar um Golden Retriever. Para lavar e secar. Leva umas 2 horas para lavar e 1 hora para secar. Então não é, o meu tempo custa mais que isso. Então, no final das contas, acabei mantendo o pet, né? Mas faz parte. Mas assim, é assim que é a fórmula. E o alfa, o que é isso aqui? Ele vai ser o máximo entre um, né? E um valor que é negativo aqui, porque a curva desce, é decrescente, tá? Então isso aqui é uma função linear aqui, tá? É, então é o surplus, tá? Pode ser que ele fique abaixo de um, tá? E aí não tem transação. Eu só deixei em um aqui para dizer que o cliente vê tanto valor na transação quanto o vendedor. Então é quase que assim, não tem valor agregado, tá? A função luxuosa é o seguinte: para preços baixos, o cliente ele acaba avaliando o produto como se fosse um produto de baixa qualidade. Então você precisa precificar ele um pouco acima de um valor, tá? De um valor X, para que a percepção de qualidade esteja alinhada com a percepção de preço. E isso é muito comum e Kotler introduz esse conceito, tá? É, então vamos dizer assim, um price orientado a produto, tá? Eu sempre chamo assim. O price orientado a produto, ele traz esse conceito de que a qualidade e o preço tem que ser uma reta ascendente, né? Então, quanto maior a qualidade percebida, maior o preço que eu deveria cobrar por ela. Sim, isso faz sentido se o serviço produto se enquadra nesse tipo de lógica, né? Se ele se enquadra nesse tipo de lógica, você vai vender menos, né? Então, por isso que aqui nessa função, o epsilon aqui, ele está positivo, né? Pus um mais aqui, um módulo de epsilon, porque eu quero reforçar que ele é positivo, tá? Só que assim, ele precisa sair de uma barreira, que é a barreira da bacia das almas. O produto ou serviço precisa ser distinto, né, em preço. E muitas vezes o segredo disso, gente, às vezes você tem um produto que você precisa cobrar mais, tá? Precisa cobrar mais, porque a percepção de qualidade vai junto com isso, mesmo que você venda menos, tá? Beleza? E o que é o value map, que vocês já devem ter ouvido falar? Então, o value map é muito simples, gente. Não tem ciência de dados, não tem nada disso. É uma pesquisa que você vai conversar, fazer primeiro um focus group ali com os decisores ou com alguns clientes e vai decidir quais são os fatores de compra, os Key Buying Factors, os KBFs. Vamos supor que você elenque 10 KBFs. Não pode elencar muito, tá? 10 seria o máximo, tá? Porque fica muito pesado. Você elenca lá os KBFs, KBFs, e aí você vai, através de uma pergunta direta ou através de uma pesquisa, identificar qual a importância desses KBFs. Qual que é a importância na decisão de compra, tá? Para o cliente, sempre. Aí você vai atribuir notas, dá para fazer uma pesquisinha assim, simples, pesquisa assim, e aí você define isso aqui. Depois, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa que você vai avaliar a performance. Vai dar uma nota de 1 a 5 estrelas. E aí você vai analisar a oferta competitiva. Então, seu produto, competidor 1, competidor 2 e tal. Também não pode pôr competidor demais, senão fica pesado para quem está respondendo. E aí as pessoas vão responder aqui, tá? Aí o que acontece? Você vai calcular, aqui eu não coloquei, tá? Você vai calcular a média ponderada da nota de cada competidor e vai cruzar com o preço. E aí você grafica. Então, preço no eixo X, a média ponderada da performance, e você pondera pelos pesos aqui do KBF, e você consegue um gráfico que é o famoso value map. Então aqui tem um outro artigo, o artigo da McKinsey, que é um artigo bem bom também, Setting Price Not Value, que explica essa questão do value price. Então aqui é um exemplo, tá? Eu acredito que é um mercado de autopeças. Ah, não, é de computador aqui, perdão. E aqui, o que significa? Quando você tem esses competidores, eles são essas bolinhas aqui, ó. Então,
o que o artigo defende é que se tiver um mercado em equilíbrio, com informações suficientemente abundantes, porque às vezes o mercado pode ser assimétrico, né? Você não tem informação do mercado, né? O mercado em equilíbrio e informações abundantes, você tende a ter uma curva aqui, ó. Essa curva é aquela regressão, aquela tendência do Excel, né? E essa curva eles chamam de VEL, que é a Value Equivalence Line, que é a linha de equivalência de valor. Então, o que é o resumo disso? Todos os produtos que estiverem em cima da VEL são produtos bem posicionados. Eles têm um posicionamento de preço, né? Aqui, eles encontraram seu posicionamento de preço e eles têm uma percepção de benefício ou de valor equivalente. E eles estão ancorados nisso, criando essa percepção. E aí, é só deixar o produto lá. Só que sempre tem uns engraçadinhos que resolvem ficar abaixo. Um, porque ele não está fazendo value map. Dois, porque não pode não ter leitura competitiva. Ou três, porque ele é um oportunista mesmo. Então, quando ele está abaixo da linha da equivalência, ele tá ganhando share. Porque ele está muito barato frente à linha, né? A lógica de preço, a equação de preço e valor, tá? E tem aqueles também que estão desposicionados, né? Então eles chamam de share loser, que estão lá e provavelmente o volume deles é pequenininho, o share é pequenininho, né? Mas eu já vi na minha vida profissional caras grandões aqui. E aí eu me questionei muito sobre essa questão do value map, né? Então, como é que funciona? Por que dá bug às vezes o value map, tá? Porque quando você fala de funções do tipo escassa distinta, é isso aqui, ó, né? Ela é crescente, a VEL é crescente, então os benefícios crescem com o preço e vice-versa, né? Então você pode falar que quanto mais oferta de benefício, maior deveria ser o preço a ser cobrado, então você pode encarar das duas formas, e tá tudo certo. Bens de consumo, várias categorias de produtos e serviços se enquadram aqui. Mas também tem as do tipo commodity, que é o contrário, que é quanto maior o preço, menos benefício eu vejo. Por quê? Porque o benefício também é o alfa, é o surplus. Surplus é a certeza de que eu estou pagando, que eu estou recebendo mais do que eu estou pagando. E se esse surplus diminui, o valor percebido diminui também. E nem sempre, às vezes, na hora de você elencar esses key buying factors, você coloca isso na conta. Então, a conta fica toda esquisita. Às vezes dá uma reta, você não consegue distinguir nada. Então, a seleção de key BFs é fundamental. Você tem que entender o produto ou serviço de uma dinâmica não só de marketing, mas econométrica, né? De como que é a percepção de valor, como que funciona a questão da equação de preço, né, a dinâmica de preço. Por isso que eu falo que é fundamental pricing estar nesse tipo de estudos, né, contratando e ajudando a contratar. Né. Tem alguém que quer falar? Deixa eu ver se tem no chat aqui. Ah, estou como coleta de preços. Tá bom, Marco, obrigado. Obrigado. Vamos lá, então, próximo. Então, continuando, a gente tinha isolado o vendedor, né? Agora a gente vai substituir. Então, a gente substitui o vendedor pelaquela funçãozinha lá do comprador, né? Comprador sobre alfa, que é igual ao preço vezes quantidade, né? Agora, se a gente quiser isolar, qual que é o valor recebido pelo comprador? O valor aparente que ele recebe. E é só você jogar o alfa para cá, né? Então, você olha que interessante. O valor que o comprador percebe é alfa, que é o surplus, vezes o preço, vezes a quantidade. Não é simples. É bonito, né? É elegante isso. Só que o alfa deve ser sempre maior ou igual a 1. Se não for maior ou igual a 1, ele não compra. Tá? Agora eu vou entender o que é o preço de fato. Né? Preço ele é uma forma de atender a demanda por parte dos compradores e consumidores. Então, por exemplo, se você não tem um preço, você não vende. Mas, ao mesmo tempo, o preço define a quantidade comprada pela lei da elasticidade, certo? Então, a relação entre preço e quantidade afeta, sim, o valor total. Talvez um preço muito alto vai levar a uma menor quantidade, né? Aí, o equilíbrio de preço e quantidade vai ser a curva de valor, né? Gerar valor para os compradores e consumidores, né? Então, lembra que eu falei que quanto maior o preço, maior a percepção de valor? Então, tentando maximizar o alfa, né? Então, o preço, ele influencia o alfa aqui também. Ele influencia aqui a elasticidade e o alfa aqui. Então, sim, o preço ele ajuda a maximizar o valor, tá? E sim, e por fim, maximizar o valor, né? Esse valor aqui, quando a demanda é tipo de commodity, né? E aqui eu até citei o Adam Smith, que ele tratava o consumidor, né, o comprador, como homo econômicos.
que é a pessoa racional, que só pensa, só faz conta, faz dinheiro, né? E nesse caso de produtos commodity, o preço, conforme sobe, o alfa cai. Então a curva ela é decrescente. Então, o sentido aqui para eu criar valor, eu teria que ter um preço baixo, né? Então, o equilíbrio entre essas duas coisas vai dar a equação de valor pelo comprador, né? Para quem é meu aluno do Elasticidade Descomplicada, já está tendo algumas ideias, imagino que já está explodindo algumas ideias aí de como fazer isso, né? Bom, então, afinal, o que é pricing, né? O pricing, aqui é o do livro do Kent Monroe, ele é um encontro de várias visões. Primeiro, você começa com a Initial Pricing Description. Então, você tem que entender qual é o valor para o comprador. Tá? Tudo começa com isso. Isso é o majorante de mercado. Você não vai cobrar mais do que o comprador valoriza, certo? Então, você tem que entender o que é valor para o comprador, e aí você vai passar para a sabatina pelas os fatores de demanda. Então, quais são os fatores de demanda? Bom, vai ter as forças competitivas, né, o mercado, vai ter as forças regulatórias, os problemas que pode ter de supply, não está aqui, mas também tem, né? Então ele vai definir a final pricing description. Mas do lado de baixo, o que define também? O floor price. Né? Então, as componentes de margem e rentabilidade também definem o preço. Então, ele é o encontro dessas variáveis. Né? E aí, o pricing, eu tenho uma definição que é bem completa, mas ela é bem longa, que ele é o conjunto. O pricing não é o processo de formação de preço. Ele é um conjunto de processo, prática, estratégia, tática, blá, 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 para, definir ou estabelecer preço, que é o setting de preço, que é o que todo mundo fala na teoria, mas também gerir ou administrar, geralmente através de uma política comercial que não precisa ser estática, pode ser dinâmica. Operacionalizar, que é uma coisa também muito subavaliada, né? Os preços no processo de atender a demanda, a maximizar a propensão à compra ou ao surplus. Então, a ideia aqui eu preciso atender o cliente. Né? E aí ela precisa conciliar essas diferentes visões, a visão de cliente, a visão da demanda, das forças competitivas, os fatores financeiros e lucro e os objetivos corporativos. Muitas vezes você tem um objetivo corporativo que impera sobre tudo, né? Ah, precisamos lançar um produto tal, né? Precisamos, eu já vi muito isso em telecom. Ah, eu tenho essa lista de celebridades que eu preciso atender. Celebridades não pagam nada. Tá, mas por que que você está fazendo não pagar nada? Ela é milionária. Cobra alguma coisa, pelo menos ali. Né? Não, mas é porque a gente quer agradar. Então, a gente tem essas coisas, né? Pricing é isso, né? Beleza? Tá aqui, gente? Como é que surgiu o Revenue Manager? O Revenue Manager surgiu na aviação civil com o ato de desregulamentação, né, dos voos em 1978. Por quê? Porque era muito, a oferta de voos era baixa, né? Os Estados Unidos estavam crescendo, né? Além disso, a crise do petróleo fez encarecer as tarifas aéreas. Então, preocupados com isso, os Estados Unidos desregulamentaram o setor. Tá? O que aconteceu? Do nada começou a surgir um monte de empresa entrante no mercado com tarifas até 70% menor. Começou a quebradeira. E aí as empresas que já estavam estabelecidas no segmento começaram, num primeiro momento, a baixar preço, mas elas viram que elas nunca iam competir em custo. Não tinha como. Aquelas empresas, às vezes, voavam com aviões muito precários, ultrapassados, não davam nada, a pessoa embarcava sem bagagem. Então, o que aconteceu? Elas começaram a desenvolver um monte de práticas, metodologias para tentar sobreviver nisso. E aí elas buscaram o quê? Eficiência operacional. Ponto. Eficiência operacional onde? Em controle de inventário, em segmentação, atendimento de cliente, alocação de preço, e aí foi surgindo as coisas, né? Então aqui foi surgindo o Virtual Nesting, né? Que é uma prática já antiga, né? Aí começou a surgir aqui os modelos de tarifa livre, né? E de low cost em 2001, né? Depois começou a vir os modelos híbridos. Em 2014, que é quando eu fiz o meu curso pela IATA, estava se falando já em Revenue Management Dynamic Viability, que é a gestão dinâmica de inventários, né? E aí, um pouquinho depois, surgiu o conceito que todo mundo fala hoje, que é o Dynamic Pricing. Né? O Dynamic Pricing já existia, né, em 2014, né? Já tinha variação de tabelas dinamicamente, em função do horário, né, da compra, do período que você está programando a viagem, já havia tudo isso. Mas não tinha esse termo cunhado, né? Não tinha
esse termo cunhado. Hoje já tem, a gente fala direto sobre isso, mas não tinha esse termo cunhado. Já se fazia Dynamic Price, precisou, né? É, sair um livro, assim, para trazer esse nome à tona, né? E aí começou outras coisas, né? Que a gente está vendo até hoje, né? É, então surgiu na aviação civil, tá? Ele foi para hotelaria? Sim, ele foi para hotelaria, né? Da aviação civil foi para hotelaria e no começo o Revenue Manager, o que era? Estratégias e táticas usadas por serviços, não eram para bens e produtos, né? Para gerenciar a alocação de suas capacidades. Então tudo começou com yield revenue, yield management, né? Cujo objetivo é encontrar a curva de yield, né? Do voo, né? E aí maximizar a sua receita em cima dela, né? O revenue ele era aplicável somente quando o estoque é fixo e perecível. Então, um avião ele tem um número de assentos fixo e é perecível. Quando ele voa, já era, você não vende mais. Então, ele é fixo e perecível. A demanda e a propensão à compra varia em função do tempo, do segmento do cliente e do tipo de serviço. Então, você tem curvas de demandas muito específicas, mudando dinamicamente. Então, Revenue Manager é muito sobre demanda e segmentação. Demanda e segmentação. Os clientes buscam reservar serviço antes do seu efetivo consumo, né? Então, por exemplo, teatro, você reserva sua cadeira, né? Cinema, são serviços. E você pode fazer Revenue Manager. Aliás, se faz Revenue Manager em cinema. E os vendedores gerenciam um conjunto de tarifas de preço em função de disponibilidade, demanda e tipo de cliente. Gente, sempre houve o tio Zé que negociava e olhava para o cliente e dava um preço, olhava para o dava outro. Sempre houve isso, desde que o homem é homem, a mulher é mulher. A diferença é que nesse setor já era comum, por exemplo, ter uma tarifa de alta temporada e uma de baixa. Já era prática. E todo mundo aceitava isso. Então, quando você combina isso, você consegue construir o revenue management, né? Só que para a indústria, a coisa adquire um outro conhecimento, outro conceito. O que é? Primeiro, prática de análises para prever demanda, né? E ajustar preços dinamicamente, né? Então, ou você pode ajustar por preço ou por política, né? Sempre querendo maximizar a venda ou o estoque. Então, você pode usar, sim, Revenue Manager para gerenciar o seu distribuidor, né? Que seja. Mas ele tem sido definido como a arte de vender para o cliente certo, na hora certa, pelo preço certo, no canal certo, no momento certo, e por aí vai. Então, para a indústria, ele tem, acho que convenhamos, ele tem muito mais cara de pricing do que cara de revenue management, né? Muito mais cara de você fazer um bom pricing do que você ficar fazendo gestão de inventário com várias técnicas, com computação avançada, né? Otimizações, curvas de otimização, estatística pesada. Tem muito mais a ver com você ter as coisas todas alinhadas, né, em processo, né? Então é assim que evoluiu para a indústria, né? E hoje todo mundo fala disso, né? Aqui é um exemplo de companhia aérea, mas ela aplica a indústria, né? Porque, ó, vender o produto certo, para o cliente certo, o preço certo, no tempo certo e nos canais certos. Então a gente está falando aqui de, ele fala de rooms and capacities. O produto é produto, né, gente? Não tem nem o que falar. É o tipo de produto, né? Aqui está falando de segmentar mercado. Aqui você está falando de criar estruturas de preço, que é uma coisa muito importante, que até faz parte do nosso curso. A sazonalidade, os eventos. Então, a curva de demanda é mutável no tempo. E aqui ele fala de distribution network, né? Mas no fundo é isso, é a rede de distribuição. Às vezes acontece de ter um canal que vende para um consumidor que você também pode vender diretamente. Então, essas equações precisam ser resolvidas, né? Então, o grande segredo do revenue, e que às vezes eu acredito que poucas indústrias que têm gente trabalhando de revenue lá dentro fazem, é fazer um bom forecast de demanda. Um forecast de demanda que promova a discussão de estratégias de revenue management. O que eu vou fazer com isso? Não é só gerenciar por gerenciar e esquecer lá, ou deixar fixo. Não, você tem que estar sempre discutindo. Como é que eu consigo oportunidade? Né? Então, as decisões precisam ser afetadas. E são decisões o quê? Data-driven, né? São decisões baseadas em técnicas, né? E não decisões baseadas em instinto. Senão, tudo isso que está fazendo vai ser jogado fora.
E aí, isso precisa refletir em algum lugar. E aí, onde que isso vai refletir? No pricing, né? Então, vai refletir nas estratégias, nas táticas e nas operações de price. No final, tudo isso é para refletir em price. Então, é o que eu falo. O Revenue Management é um price mais transversal, né? É um price mais transversal. Mas é um price que dá muito resultado, né? Então ele dá amplitude a toda a cadeia de receita, né? Integra processos que antigamente não envolveria nunca pricing, por exemplo, estrutura de segmentação de mercado. Eu acredito que muitos de vocês vivem momentos em que suas empresas estão sendo segmentadas e esqueceram de envolver a área de pricing. Acontece, né? Então, outra coisa também, a sazonalidade, os eventos. Várias vezes eu já vivi situações em que é feito um evento e a tarifa é apresentado o produto pelo mesmo preço de sempre. Não, você tem que ter né, uma coisa ali, né? Mas, de qualquer forma, o Revenue Management sempre desemboca em pricing. Então, price é fundamental, tá? Aí vamos mudar um pouco de assunto. Como é que começou essa busca por exponencializar? Que vocês veem em todo lugar. Ah, exponencializar. E tem uns que falam também, não é produtizar, eu esqueci. É tipo, é o conceito de exponencializar, mas é colocar em tração, né? Tracionar. Tudo começou com a estagnação econômica da Europa, né? E de alguns mercados nos Estados Unidos. O Revenue Management esgotou tudo que podia fazer para capturar. Então eles começaram a otimizar centavos de algumas categorias de produto. E a Europa estava estagnada já, né? Então, essa estagnação começou a propiciar a transformação digital das empresas. Então, em busca de melhorias operacionais, as empresas entraram na transformação digital, né? Das quais muitas ainda estão nesse processo, outras já terminaram, né? Já estão totalmente digitalizadas, e outras ainda nem começaram, né? Mas a transformação digital passa por várias coisas, desde a documentação, formalização de processos de arquivamento de dados, até a gestão de RP, né, de tirada de pedido, integração com bases de dados massivas como Data Lake. Então, essa transformação digital ela não acabou, tá? Nunca, não vai acabar, vai ter sempre evolução. Mas ao início dessa jornada, começou a fazer com que as empresas começassem a ter, liberassem muito tempo de processos repetitivos e monótonos, e aí, junto com a internet, né, que surgiu, começaram a surgir o quê? Os negócios digitais, né? Então, as startups, né? Novos modelos de negócio que nunca se pensou antes, né? Os millennials, né? A geração de millennials, né? Que é uma geração empreendedora e que pensa diferente. E, enfim, a revolução digital, né? Então, tudo isso aqui, uns desembocando em alguns e mais tudo junto, propiciou a busca pelo crescimento exponencial. Por quê? Imagina, você é uma empresa tradicional, um determinado segmento, e amanhã surge uma empresinha de uns caras jovenzinhos, revolucionários, que não tem, que moram numa garagem, que usam a internet para vender e começa a vender mais que você. E pior, eles começam, eles se internacionalizam antes de você, ele começa a vender para outros países. Então, essas empresas muitas começaram a quebrar, mas as empresas perceberam que elas precisavam escalar muito rápido, escalar a palavra. Por quê? Porque eles estavam competindo com outras formas, outros modelos de negócio. Não necessariamente eles estavam no mesmo mercado, mas estavam competindo com outros modelos de negócio. E esses modelos de negócio tinham um baixo custo marginal, porque o custo de vender na internet é muito menor. Você não precisa ter 100 vendedores para vender na internet, você pode ter um, né? É, é, você, é, você tem serviços e produtos que são altamente escaláveis, né? Você consegue criar valor para o consumidor, né? Por exemplo, o streaming, um exemplo desse. Então essas empresas tiveram que se adaptar, né? E aí elas começaram a buscar por exponencializar, né? Por crescimento exponencial. Então isso é a diferença entre o exponential thinking e o incremental thinking, né? O exponential thinking ele tem esse conceito de que eu tenho que fazer isso para atingir o mass marketing, né? E aí, não importa qual canal de distribuição, eu tenho que usar o melhor canal para o meu cliente. E o cliente está no centro de tudo, não é o mercado. Né? Eu acho que muito do incremental thinking é a competição pelo mercado. E já no exponential thinking é a luta por trazer valor para o cliente, né? Então, mais ou menos em 2010, surgiu esse livro aqui, né? Surgiram esses caras aqui. Um deles trabalhou no Dropbox, acredito. E eles explicaram como é que eles fizeram para trazer
para escalar, né, para implantar isso. E assim, no marketing digital, isso é muito claramente discernível. É o famoso funil de vendas. O funil de vendas não é uma coisa nova, gente. Já existia, muito antes disso. O problema é que o funil de vendas, ele não era tão trabalhado. No digital marketing, a gente consegue trabalhar muito bem cada etapa. Por exemplo, inbound marketing. Então você trabalha as buscas orgânicas como SEO, social media, você trabalha a venda. Na verdade, não é a venda que você trabalha aqui, mas você trabalha a construção da sua marca e também publicação de conteúdo através da social media. Content, né, que é o conteúdo, geração de conteúdo, criação de comunidade, imprensa, os blogs, né, os fóruns, né, os eventos digitais, os links, né, que acontece muito, os e-mails, né, a comunicação por e-mail, a comunicação dos directs, né, e outras coisas, né? Então, o exposure é o começo da jornada, né? Então, antigamente, para a pessoa comprar sabão em pó, ele tinha que, né, conhecer uma nova marca, ele tinha até que um ponto de venda. Hoje ele pode conhecer uma marca de sabão em pó sem ter ido num ponto de venda, né? Então ele começa no exposure, vai no discovery e no consideration, né? Então eles começam a visitar o seu site, começam a consumir conteúdo, começam a aprender sobre a marca, né? Depois eles descobrem, depois eles passam a considerar. Então tem métricas para você medir isso quando eles saem de discovery para consideration. E você consegue acompanhar isso e calibrar as suas estratégias. Isso que é incrível, né? E depois você faz de tudo para converter, né? Então, aí, quando você converte em vendas, você tem a conversão, que é uma métrica principal, né, de vendas, e aí você inicia um relacionamento. Isso aqui é muito novidade, porque para os mercados antigos da década de 70, eles não pensavam que uma marca, por exemplo, uma marca de sabão, de sabonete, tem um relacionamento com o seu consumidor. Não, eles faziam propaganda para o consumidor comprar. O consumidor comprava, ótimo. Acabou aí, o relacionamento é o cara comprar de novo. Aqui não, a marca vai se comunicar, né, com o cliente, vai estar na internet, vai estar postando conteúdo, vai estar promovendo esse relacionamento, tem os alinhamentos de valores, né? Então aqui tem toda a questão que acontece entre uma compra e a próxima compra, né? Isso precisa ser construído e mantido. Então e isso tem valor, né? E tem métricas para medir isso. E aí, por fim, a retenção, né? Que é a recompra, né? E aí o objetivo é manter o cliente, os clientes bons, né? Os clientes bons retidos, não necessariamente o cliente ruim ou não alinhado, né? Então, nesse caso aqui, o growth marketing, o growth hacking, em caso de vendas digitais, se alinha muito bem com a questão de funil, né? Mas ele não é só funil, tá, gente? Ele é muito mais que isso. Ele é uma organização, uma forma de organizar seus times, é uma forma de organizar os projetos, os lançamentos, as inovações, uma mentalidade. Ele é um pacote de coisas que permite, aprender com testes e erros, manter-se criativo, né? Ter foco sempre no cliente e uma mentalidade exponencial, né? Então, dá para ver que é um negócio maior, né? E é um negócio que não é para muitos, né? Não conheço muitas empresas que de fato aplicam growth hacking fora do digital. Tá? Como é que o growth hacking entrou em revenue management? Tá? Tem um outro artigo da McKinsey que chama The Power of Pricing. Esse artigo aqui não fala de growth hacking, mas ele fala do poder do preço. E aí, o poder do preço é famoso The Power of 1%, né? O poder, a vantagem do preço, que fala que se você for aumentar o preço de 1% ou reduzir 1% em custo, reduzir 1% em custo variável, ou aumentar 1% de vendas, inevitavelmente você vai ter mais aumento de margem quando você aumenta o preço. Isso é fato. Você pode fazer qualquer conta, é fato. A não ser que a sua rentabilidade seja negativa. Aí isso é outra história. Né? Mas se tiver rentabilidade positiva. Agora, o que. De qualquer forma, né, aumentar o preço de uma rentabilidade positiva é melhor do que nada, né? Só digo que talvez não cubra todo o seu buraco, né? Você não vai sair do buraco só aumentando. Talvez você tenha que aumentar muito o seu preço para sair do negativo. Mas o preço, de qualquer forma, é melhor. Mas, de repente, hoje, nos anos 2000, nos anos 2010, de repente o preço não era mais a alavanca predominante do resultado financeiro. Então, nessa década, nesse vintênio, o preço não é a única variável que tem esse grande impacto. O que começou a surgir? O growth hacking, que é a indústria percebeu que ela pode continuar vendendo mais para os mesmos clientes,
aumentando o preço para os mesmos clientes e aumentando o mix para os clientes atuais. Isso chama-se Price and Revenue Management. Mas ela também pode ter outros caminhos, que é reter melhor seus clientes, conquistar novos clientes, né, através de geração de demanda e às vezes meios multimodais, né, famoso aí, eles falam de omnichannel, né, outras técnicas. Mas você pode sempre vender mais para os mesmos clientes, você pode vender para novos clientes, né? Você pode parar de vender produtos que dão prejuízo. Então, e você pode adquirir práticas digitais de promoção e vendas. Então, trabalhar aquele funil que eu mostrei. Então, isso é um RGM. Né? Então, o RGM ele engloba pricing e revenue management. Ele não é só, não está separado, ele engloba. Mas o revenue growth management, ele é, vamos dizer assim, muito mais avançado, envolve muito mais mudança e transformação organizacional da empresa do que o pricing e depois o revenue management. Então, se você está numa jornada, a sua empresa está numa jornada, você deveria começar pelo pricing. Né? Faça um price bem feito para ir para o revenue management, depois para ir para o revenue growth management. Se você começar a reter cliente e você não tem controle da sua precificação, você vai reter cliente dando desconto. Talvez seja pior. Você vai botar cliente bom com desconto, você vai viciar o cara nisso e ele vai começar, você vai abaixar toda a sua rentabilidade. Ou você vai começar a conquistar cliente com oferta promocional, sendo que você deveria conquistar ele com outra forma. Então você precisa ter essa noção de que price ainda é importante. Né? A indústria ainda precisa vender mais para os mesmos clientes, aumentar o preço para os seus clientes e aumentar o mix de compra. Ainda precisa. E o preço ainda é uma super variável de forte impacto no resultado. Agora, se você atingiu estagnação no mercado, se você está competindo com empresas digitais, se você está no mercado altamente turbulento e um mercado em transformação digital, com informação abundante de preço, talvez você tenha que ir para o growth hacking também, né? Começar a ser um pouco menos ortodoxo para conseguir trabalhar. Só que você vai ter que trabalhar as três dimensões: pricing, revenue management e growth hacking, né? Tá? Então, gente, deixa eu ver que horas são. Eu queria abrir para perguntas. Eu já passei um pouquinho do horário. Queria abrir para perguntas e queria deixar aqui na tela novamente o, aqui o QR Code para quem não se inscreveu, quem não deu um like lá, um like não, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ainda dá tempo, que aí saindo daqui eu vou preparar um e-mail, eu vou mandar para vocês por um e-mail mesmo, né? Fiquem atentos aí à caixa. Eu vou mandar o voucher, né? O voucher, o que é o voucher? É um link já de pagamento, tá? Então, se vocês quiserem conhecer o curso, vocês vão lá no pricingacademy.com.br, dá uma olhadinha lá, né, no conteúdo e tal. O preço está aqui, o preço desse voucher. É oferta limitada, tá? Até 13/9, até essa sexta-feira, porque é uma condição de pré-lançamento, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade agora. Ficou bem claro, André. Acho que o conteúdo ficou muito bom. Eu não vi nenhuma explicação tão boa de RGM. E olha que eu comprei até um livro do Robert Cross, que ele fala de RGM, eu não vi ele explicar tão bem quanto tu explicou. Ah, Que ele obrigado, dá muita José. volta para explicar. Valeu, obrigado. Depois você me passa também o nome do livro, eu quero conhecer também, tá? Tá bom. Ele fala do mercado de aviação e também de hotéis. Aí ele aborda como nasceu com eles. Mas ele não resume tão bem. E por que tem que partir do pricing, por exemplo. Mas isso é uma verdade que tu falou da indústria. É sempre os melhores clientes têm cada vez mais desconto. E não é necessariamente uma contrapartida boa para a indústria. Aí Uhum. nasce aquelas milhões de tabelas, uma para cada cliente, e não consegue mais organizar nada. Tem até um livro bom sobre isso, como as marcas crescem, How Brands Grow. E aí ele explica esses paradoxos, né? Por que a gente tende a acabar destruindo valor, né? Somente para o cliente bom. E aí a gente precisa. Eu já fiz projeto de funil de vendas. A gente criando as métricas certas, você toma as decisões data-driven mais corretas. E às vezes elas são contraintuitivas, sabe? Então, assim, aquela história daquele cliente que você retém de outra forma sem ser por preço, né?
que às vezes você até vai numa negociação, estou falando do B2B, uma negociação com uma tarifa maior, você fecha com o cara. Mas como é que eu consegui fechar isso? Ninguém acredita. Não, mas porque você ofereceu valor, né? Você conseguiu vender valor, você fez todo aquele circuito de promoção de marca, de comunicação de valor, né? Então, é bem interessante. Mas isso é verdade. Tu lembrou que eu consegui com um cliente ajudar a fechar uma negociação que a gente vendeu mais caro, mas incluiu num pacote uma degustação que não custava nada pra gente. Porque atraía no varejo, degustação atrai todo tipo de consumidor. Então a gente entregou um valorzinho e conseguiu vender mais caro. Legal, muito bom. Sobre o conteúdo da aula, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de comentar? Acho que por hora não, André. Para mim tá bem claro. Eu trabalho com pricing no mercado financeiro. É um pouco diferente para mim. é, Mas eu acho que eu preciso aprofundar um pouco mais, sabe? Acho que com as aulas os assuntos vão ficar mais claros para mim. Porque eu uso infinitos vários outros termos que tem mais a ver com o mercado financeiro. Então, de certa forma, é um pricing novo para mim. Uhum, tá bom. É, a gente pode conversar, tá, Luciana? Tem um Uhum. livro que eu posso recomendar também de price para o mercado financeiro. Esse livro eu Ah, eu vou. baixei, tá? Mas é um livro bem clássico, assim. Ah, legal, se você puder me indicar, André, vai ser bem legal, porque, assim, a minha irmã, por exemplo, trabalha na Bridgeton em pricing, e eu sinto que o mercado do varejo, mesmo ainda sendo carente de literatura e tudo mais, principalmente brasileira, eu sinto que tem mais oportunidade de ver coisa e tal. No mercado financeiro, eu tenho um pouco mais de dificuldade de encontrar coisas, artigos. Às vezes eu acho alguns artigos em inglês, coisas mais nesses sentidos. Uhum, tá bom. Não, a gente conversa. Uhum. Até a gente pode ver, né? É você que comprou já o curso, Luciana? Ou não? Sim, eu já comprei. Já comprou, né? A gente até Uhum. pode ver de desenvolver um material sobre isso, tá? Se Legal. você quiser, a gente conversa, tá? Ah, legal. Bom, é isso. Alguma dúvida sobre o curso, gente? Vocês querem falar sobre o curso? Tá bem claro? Ou sobre a cidade, se alguém tiver dúvida. Tá claro sim. Bom, se vocês estão tranquilos, tá? Eu agradeço. Não se esqueçam lá de dar de clicar lá, de inscrever no canal, tá? Aí eu tô mandando hoje até o final do dia aqui, né? Até o final. Eu tô mandando o voucher, o link para vocês por e-mail, tá? E aí, havendo interesse, né? A gente fica bem feliz de tê-los como alunos aí, tá bom? De qualquer forma, a aula ficará também. Eu vou subir essa aula no YouTube, depois eu compartilho o link. E tem uma aula bônus ali, que é a aula de bônus de elasticidade. Você pode assistir, tá? Essa aula está disponibilizada só para vocês, tá? Valeu, boa noite a todos.